A gente recebe aqui, ao vivo, nos estúdios da Nova Brasil FM, Paulo Serra. Paulo Serra, que é prefeito de Santo André e também presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC. Esse consórcio formado por 7 cidades: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Prefeito Paulo Serra, que é do PSDB, está aqui com a gente. Muito bom dia, bem-vindo aos estúdios do Nova Manhã. Bom dia, Adriana, bom dia, Mauro, bom dia a todos ouvintes da Nova Brasil FM. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Que bom, nós também estamos aqui felizes e estamos discutindo festas do final do ano, carnaval, Ômicron. Vamos começar por aí, prefeito. As cidades do ABC paulista cancelaram festividades de Natal, Réveillon e Carnaval, né? Inclusive antes da capital paulista. Vocês, essa união, essas 7 cidades, tomaram atitudes mais conservadoras, né? E deu resultado? Deu resultado. A gente, desde o início da pandemia, o Brasil, a gente tem uma certa felicidade de, primeiro, a pandemia traz os seus efeitos no continente europeu, para depois vir aqui para o Brasil, e isso nos deu uma experiência da gente poder observar as ações, observar as consequências e poder se antecipar. E o ABC sempre, com a união dos prefeitos ali, a gente está numa região que é muito conurbada, as cidades são muito coladas umas nas outras, então quanto mais ações uniformes a gente conseguir tomar, ações que sejam padronizadas, mais efeitos práticos e positivos essas ações causam. Então a gente conseguiu, de uma forma geral, sempre implementar medidas mais conservadoras, a população entendeu, compreendeu, seguiu, né, a grande maioria delas. Isso deu um resultado que sempre o ABC, além de ter uma capacidade hospitalar maior que a média nacional e a média do próprio estado de São Paulo, a gente sempre conseguiu manter índices, né, tanto de contaminação, de número de internados, abaixo da média nacional. E agora da mesma forma, né, enquanto o estado discutia já a questão da máscara, nós mantivemos as máscaras. Agora o próprio estado acabou voltando atrás e mantendo as máscaras pelo menos até 31 de janeiro. Lá no ABC isso já estava definido. A questão dos festejos de final de ano, é claro que não dá para comparar, né, o Réveillon das grandes cidades, né? Quando a gente imagina a festa de Réveillon, a gente imagina lá Copacabana, Salvador, né, as cidades que o ABC não recebe, pelo contrário, né, até para nós estarmos ali. Eu brinco que a gente está na melhor esquina do Brasil, né, entre o litoral e o interior, as cidades esvaziam. Então a gente não tem uma tradição de festejo de Natal, de Réveillon, mas mesmo assim, né, a não ser aqueles eventos particulares, público, não vai ter nada, nenhum tipo de aglomeração, né, isso já está proibido por todas as cidades. E o Carnaval, aí já tem um pouco mais de tradição lá na região, também por enquanto está suspenso para a gente observar a evolução. Então, esse tipo de medida a gente tomou desde o início da pandemia, funcionou, as pessoas se sentem mais seguras lá na região, e é dessa forma que a gente quer conduzir, porque está quase no final, né? A gente, depois de tanto sacrifício, tanto esforço, a gente enxerga com muita clareza o fim dessa guerra, para a gente sair vencedor disso tudo e voltar a viver em plenitude. Então, não vale a pena arriscar, né, depois de todo esse sacrifício que todos nós fizemos, arriscar agora, né, ainda com essas variantes que estão aí, que a gente precisa avaliar um pouco mais. Cabe ainda mais um pouquinho de sacrifício para a gente, de maneira responsável, pouco a pouco, voltar a viver. Prefeito, a gente noticiou hoje um aumento do número de internações por síndrome respiratória aguda grave no estado de São Paulo. Os especialistas ainda não sabem dizer se isso pode ser um efeito da variante Ômicron, se tem gripe envolvida aí no meio. Como é que está a situação no ABC em relação a essas internações? Mauro, tanto na rede pública quanto na rede privada, houve também um aumento da procura por síndrome gripal, né? Inclusive, lá na cidade de Santo André, nós estamos fazendo nas UPAs o teste de Covid, em todas as UPAs, se a pessoa apresenta os sintomas, já são testados para a gente separar aquilo que é Covid da H3N2, né, que é a nova variante da gripe, que não é coberta por essa vacina da H1N1 que foi aplicada esse ano. E a gente tem visto que a maioria dos casos, algo em torno de 70%, 80%, é gripe, não é
coronavírus, Covid, né? Então, a gente vai continuar fazendo esse monitoramento. São casos leves na sua maioria, né? A gente tem pouquíssimos casos graves. No entanto, claro que assusta, né? Que a pessoa... Eu mesmo tomei chuva no domingo, eu tô resfriado, não tô gripado, mas assusta, porque você acorda com dor de garganta, às vezes, acorda, né, com febre, acorda com mal-estar, né? E a gente vê as notícias aí, principalmente vindas da Europa, é natural que as pessoas procurem, né, os equipamentos de saúde. A gente ampliou, inclusive, o atendimento médico, contratamos mais médicos lá, mas sem dúvida que há um aumento, principalmente dessa procura. Ainda nas internações lá na região, nós sentimos muito pouco, mas há um aumento da procura, sim, com síndrome gripal, tanto na rede pública quanto na rede privada. 8h42, a gente está conversando com o prefeito de Santo André, cidade do ABC Paulista, Paulo Serra. O Paulo Serra também é presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que é formado por 7 cidades da região. A Covid-19, essa pandemia, trouxe muitos desafios em relação à saúde, né? A gente, e o senhor contou pra gente que teve que ter atitudes, às vezes, no começo da pandemia, antipopulares, justamente porque tinha uma falsa dicotomia entre a saúde e a economia, né? Faremos o quê? Saúde ou economia? E os desafios são das duas frentes. Eu queria que o senhor falasse sobre os desafios econômicos nesse sentido. Taxa de emprego e de desemprego em Santo André e ações para facilitar e para criar empregos na cidade depois desse período de pandemia. Primeiro, Adriana, no momento mais agudo da pandemia, não tinha muita alternativa. Era restringir circulação de pessoas, né? A gente lutava contra um inimigo desconhecido, até da própria ciência. Hoje ele é um pouco mais conhecido, mas ainda assim, né, tem um certo grau de desconhecimento. Então, a gente implementou as medidas restritivas, a gente fez uma opção pela vida na cidade, deu certo, não faltou atendimento para ninguém, nenhum andreense ficou sem leito. A gente chegou a ter 40 UTIs para cada 100 mil habitantes, que é um índice comparado aos países mais desenvolvidos da Europa, né? 3 hospitais de campanha, então isso tudo funcionou. Mas além da saúde, como você bem colocou, a pandemia deixa as outras cicatrizes, principalmente na questão econômica. Tem também a questão da educação, assistência social. Nós vamos ter que cuidar de muitas políticas públicas que tiveram aí prejuízos na pandemia, mas a questão econômica, quando a gente estava nesse momento mais agudo, a gente fez o abastecimento dessas famílias, né? Hoje até foi notícia nos jornais locais, que a gente finaliza esse ano tendo arrecadado e distribuído mais de 1.000 toneladas de alimentos, né? A solidariedade também, ela aflorou nesse período lá na cidade, e a gente conseguiu, com vários tipos de programas, com isenção tributária, principalmente para quem é autônomo, que dependia de movimento, com cestas básicas para as famílias, com forma de apoio, para que as famílias conseguissem sobreviver nesse período. E investimos na vacinação, né? Porque a volta da economia depende não só da queda da taxa de contaminação, mas também das pessoas se sentirem seguras para voltar a circular. Não adianta a gente ficar falando, olha, o vírus está passando. Se a pessoa não se sente segura, ela não sai de casa. Claro. Né? E aí a gente investiu muito na vacinação, nós fomos uma das primeiras cidades a chegar a 100% do esquema vacinal completo. Hoje nós já estamos com 60% da terceira dose. Então, a gente montou 5 drives, 10 unidades de saúde, a gente sempre se manteve aí na dianteira, sempre acima da média nacional, acima da média até de países fora do Brasil, que a gente sabe que tem um movimento anti-vacina que é mais presente do que aqui. Graças a Deus, no Brasil nós temos uma tradição de vacinas, né, que é bastante importante. E a cidade se vacinou. E aí fez o tão desejado crescimento em V, né, a recuperação em V da economia. Lá na cidade, até por ser uma cidade que tem uma vocação de comércio e serviço, realmente a recuperação foi mais rápida. E hoje, o que a gente vê, com muito otimismo, a retomada para 2022. População vacinada, segura, claro, ainda precisa tomar cuidado, ainda precisa usar máscara, a gente ainda precisa praticar o distanciamento, não é que pode tudo, mas aprendendo a conviver com o vírus e sem mais grandes prejuízos econômicos. Então, a gente conseguiu manter as grandes empresas na cidade. Em outubro, segundo
o CAGED, Santo André, ali na região metropolitana, foi a cidade que mais gerou empregos, né? Agora também impulsionado pelas vendas de final de ano. Há uma demanda reprimida que a gente percebe também, né? As pessoas estavam com vontade de sair de casa, né? De poder confraternizar de alguma forma. O Natal já sugere isso. Então eu estou muito otimista. Né? Prefeito, o senhor falando, eu estou aqui pensando que a vacinação foi a principal arma da cidade, inclusive pensando na recuperação econômica. A vacinação foi e é a principal. A gente só retoma a economia com as pessoas se sentindo protegidas, não tem outra saída. E a gente investiu nisso, né, com estrutura, com campanha, e deu certo, está dando certo. Né? E para o ano que vem, a gente vai investir muito na capacitação. Né? A gente quer capacitar mais de 10 mil pessoas lá, um programa que nós temos que é o Escola de Ouro, que é um programa de capacitação profissional conforme a demanda que vai surgindo no mercado de trabalho, e investimento na inovação. Santo André está se tornando a capital das startups, a gente tem um parque tecnológico lá instalado. Né? Lá, vocês conhecem, já foi uma região que foi industrializada quase que 100%. Desde o final da década de 90, com a automação da indústria, nós perdemos um pouco essa característica. A gente ainda mantém algumas indústrias, a rede toda automobilística está lá, a cadeia automobilística, mas isso diminuiu, né, na porcentagem da economia e da arrecadação local. E hoje a grande vocação que a cidade e a região tem é a inovação. E é nisso que a gente está investindo em todas as áreas, e eu estou muito otimista para essa retomada com uma velocidade ainda maior no ano de 2022. A gente está conversando com o prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, que também é presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC. Prefeito, agora para o ano que vem, o que a gente pode falar para os habitantes de Santo André em relação à tarifa de ônibus e IPTU? Vai ter reajuste? Olha, o IPTU, Mauro, a gente reajustou pela inflação, né? Tem a correção normal da FPM, que é o fator monetário padrão da cidade, e a gente reajustou as alíquotas pelo índice inflacionário. Né? Então, claro que vai ter um certo reajuste, afinal, tudo está sendo reajustado. Né? A tarifa de ônibus, até por conta de todas essas demandas que o transporte, essa queda que o transporte público teve de demanda, a gente está verificando alternativas para que não haja nenhuma majoração, porque a gente avalia com muita clareza que aumentar a tarifa pode significar uma queda na demanda. Porque as pessoas substituiriam os ônibus por andar a pé, pelo transporte de aplicativo, por vários modais, e aí essa crise no transporte, que claro, foi agravada pela pandemia, pela queda do número de pessoas circulando, ela pode se agravar ainda mais caso esse serviço fique muito caro. Então a gente ainda está avaliando com os demais prefeitos, né? E se tiver uma outra alternativa, a gente cobrou o governo federal para subsídio para óleo diesel, que é uma parte importante do custo. A gente sabe o que está acontecendo com os combustíveis no país, o preço aumentou demais. Então, também aguardando uma resposta do governo federal, porque é uma crise do setor de uma forma geral. Né? E a gente não pretende fazer esse repasse dessa majoração, mas tem que haver algum subsídio. Prefeito, ainda falando de transporte público, o nosso ouvinte Francisco, de Santo André, ele mora no bairro Homero Tom, ele pergunta sobre a estação Pirelli da CPTM, se essa estação vai sair. Essa é um dos grandes, talvez seja o nosso maior desafio de mobilidade urbana para o segundo mandato. Ela é uma estação de trem, ela depende essencialmente do governo do estado, mas a prefeitura a gente conseguiu fazer o projeto executivo, está já em análise da CPTM e vai ser uma das nossas prioridades. Né? Não vou aqui cometer a irresponsabilidade de prometer uma estação que o município nem pode construir, mas no que depender da nossa vontade e disposição, a gente vai cobrar muito o estado para tirar essa estação do papel. Tem envolvimento de iniciativa privada também Pode ter, construção? Inclusive o projeto, Mauro, foi financiado pela iniciativa privada. E, especificamente neste local, tem um shopping que é praticamente na frente do local que seria a estação. Então, ninguém tem mais interesse, né? Imagina, um shopping tem uma estação praticamente dentro do shopping. A gente já levou o poupa-tempo para lá. O poupa-tempo da cidade é dentro desse shopping. Então, há sim uma possibilidade de a gente conseguir equalizar esses atores e tirar essa estação do papel.
Só para complementar, Didi, a gente sabe que esse tipo de iniciativa, né, chegar, por exemplo, a mais uma estação da CPTM, vai cada vez mais integrando a região metropolitana de São Paulo. E essa é uma pergunta, o prefeito de Guarulhos já teve aqui também. Como é que o senhor avalia essa integração? Porque a gente sabe que há uma série de problemas e de questões que são comuns a todos os municípios da Grande São Paulo e que as soluções precisam ser encontradas também em conjunto. Como é que o senhor avalia esse diálogo, essa integração? Acho que ele pode ser melhorado, Mauro, porque eu sinto falta de um órgão de governança regional mais efetivo. E quando eu falo regional, não é só o nosso consórcio ali, né? É um órgão metropolitano regional. As regiões metropolitanas, principalmente na Europa, elas têm quase que um órgão executivo que contratam. Você pega a rede semafórica, por exemplo, da região de Turim, que são 17 cidades, ela é única, controlada por um órgão de governança regional e toda a região metropolitana é integrada. Tô falando de mobilidade porque é o assunto, né? Mas a gente pode ir aí para saúde, para saneamento, coleta de lixo, para vários assuntos. E no caso do transporte público, falta o metrô sair da capital, né? O metrô tradicional, não dá para a gente pensar o metrô só em São Paulo. Com todo respeito à capital, claro que é a maior cidade do Brasil, tem o seu protagonismo, a sua importância, mas não adianta. A gente tem um fenômeno, né, um movimento pendular, que as pessoas moram em Guarulhos, trabalham em São Paulo, ou moram em Santo André, trabalham em Guarulhos, ou em São Paulo, ou moram em São Paulo e trabalham no ABC. As pessoas se deslocam como se fosse uma cidade única, quase não tem divisa. E o metrô tem formatos que estão saindo, a própria região lá vai receber o BRT, que é a linha 18, mas ainda não é o metrô tradicional que a gente está acostumado, que é de alta capacidade, que tem uma qualidade e uma avaliação que a gente sabe que é positiva. Então, e acredito que isso só seria construído, esse projeto metropolitano de transporte público de alta capacidade, com a presença de um órgão regional de governança efetivo. As prefeituras do ABC, em conjunto, teriam capacidade de investimento também para fazer o metrô chegar lá, fazer parte desse investimento? Se fosse em conjunto, Mauro, acredito que sim, mas aí tem que ter uma grande articulação com o governo do estado pela própria concessão do serviço, né? Esse serviço, ele é estadual, né? Acredito que até teria, mas aí volto nessa questão do órgão de governança. Esse órgão teria que articular isso tudo. Tem cidades que têm mais condições que outras. A gente está falando de Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Osasco, são cidades que têm arrecadações importantes. Tem outras cidades, na própria região metropolitana, que a gente sabe que tem outra situação financeira e econômica, mas que também seriam beneficiados. Então, essa coordenação acredito que seja fundamental, né, para que a gente consiga, principalmente com relação ao metrô, fazer ele sair da capital de forma efetiva. Paulo Serra, do PSDB, é prefeito de Santo André, está conversando com a gente aqui ao vivo no estúdio. Estamos aqui perto do final da entrevista, mas a gente não pode deixar de perguntar sobre educação, né? As escolas municipais, os jovens, as crianças, as creches municipais também estão já recebendo as crianças e tem que ter um plano para que a gente consiga fazer com que os nossos jovens e as nossas crianças consigam recuperar. Talvez não seja exatamente no próximo ano, mas um plano mais efetivo. Como está Santo André olhando para as escolas e para essa defasagem do aprendizado e para essa evasão escolar que a pandemia acentuou? Nós lançamos um programa, Adriana, que é o Quali Educação. Ele trabalha em 3 frentes, com psicólogos, assistentes sociais. Nós estamos buscando as famílias onde a gente identificou que o aluno não retornou, para entender o porquê, dar toda a assistência psicopedagógica para essas famílias. É uma busca ativa. Uma busca ativa, né? A gente não quer que essas famílias, que essas crianças percam o vínculo com a comunidade escolar. Dentro desse programa também, ampliando o número de professores para dar o reforço para os alunos que tiveram um déficit maior por conta das aulas não presenciais. E estamos investindo em tecnologia. A gente distribuiu já 15 mil tablets na rede com internet, né? Então todos os alunos já do 3º, 4º e 5º já receberam o tablet, porque no contraturno, né, fora do período presencial, vão continuar recebendo reforços pela ferramenta digital. Então a gente conseguiu, na pandemia, desenvolver uma boa plataforma de ensino à distância. Claro que, né, não é a mesma coisa, o ensino presencial
tem outra característica, porque tem a convivência entre os alunos, com o dia a dia do aluno, isso nada substitui isso, né, essa relação direta com a escola. No entanto, a gente usou essa ferramenta, como a gente aprendeu a fazer o ensino à distância, a gente forneceu essa ferramenta, né? Os alunos de Santo André, então, têm o tablet, têm a internet grátis, todas fornecidas pela prefeitura, e vão poder usar essa ferramenta no contraturno para esse reforço, né? Além disso, nós estamos municipalizando o Fundamental 1, porque lá na cidade ainda não é municipalizado, então a gente vai ter uma ampliação, estamos trazendo essa responsabilidade para o município, porque acredito que é na cidade que a gente pode reforçar a educação ainda mais. Qual é o universo de estudantes? Desculpe. Hoje são 32 mil alunos na rede de Santo André e a gente deve ampliar para 50 mil alunos até o final de 2024, tendo praticamente todo o fundamental municipalizado. E como é que está a proporção das escolas que têm ensino de período integral? Lá são nas escolas estaduais, nas nossas, a gente tem esse contraturno que fazem a distância, né? Lá em torno de 30% que tem o ensino integral nas escolas estaduais. Isso, mas com o contraturno? Com o contraturno. Agora, tem algum plano de implantar o ensino presencial, o integral? Período integral? No municipal, a gente vai investir nesse ensino à distância com a tecnologia. O que a gente quer implementar presencial no contraturno são outros tipos de atividades. Culturais, artísticas, esportivas, que a gente investe muito na formação integral da criança, né? Na questão das escolas estaduais, a gente depende da Secretaria de Estado para ampliar esse programa. A gente agradece muito ao prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, que também é presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC. Muito obrigado, prefeito, por estar aqui com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos ouvintes também. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Obrigado, Mauro. Obrigado, Adriana. A todos os ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês e sempre que convidado, pode contar comigo.